Olá, boa tarde. Sabe aquela dor de cabeça que aparece do nada, como visita e que chega sempre sem avisar? Ela vai se achegando, se instalando e quando você vê, ela já está mudando a sua rotina, o seu humor e até o seu dia. Mas por trás de toda dor existe uma história. E é para dar voz a essas histórias e acolher quem vive com elas que nasce um novo programa. É um ano tão especial para a TV Aparecida, porque esse ano nós completamos 20 anos e a gente te convida a celebrar a vida de um jeito diferente. Cuidando da saúde, escutando o corpo e, acima de tudo, se permitindo viver bem melhor. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e é com imensa alegria que damos início a essa jornada juntos. Aqui, cada episódio é um encontro, com histórias reais, desafios superados e aprendizados que inspiram. Queremos saber de você, como você percebe aquela dor e aquele incômodo que parece passageiro? Como foi encontrar um diagnóstico do seu problema e principalmente como tem sido o caminho para se sentir bem melhor? Manda para cá a sua história, porque saúde também é sobre partilha. E hoje, mais do que nunca, a TV Aparecida abre as portas para cuidar de você, do seu corpo, da sua mente e da sua fé. Conta a sua história para a gente. É só entrar em contato pelo WhatsApp 12 99707 4730 com a hashtag Você Bem Melhor. Ou se você preferir uma forma mais tradicional, pode ser pela caixa postal 41 CEP 12.570-970 em Aparecida, São Paulo. Ou então pelo Instagram, @TV Aparecida, ou você pode falar diretamente comigo pelo meu Instagram, @dr.rodrigogurgel. A nossa primeira convidada dessa primeira temporada é um verdadeiro exemplo de força e superação. A Letícia, ela começou com o que parecia apenas uma dor de cabeça, mas que na verdade era um primeiro sinal de uma longa e delicada história. Depois do diagnóstico vieram outros desafios muito mais graves e mesmo diante de tantos obstáculos, a Letícia venceu. E hoje é com o coração cheio de gratidão e coragem que ela topou compartilhar toda essa história com a gente. A Letícia veio para que você possa se inspirar e ver que realmente dá para superar. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigado pela sua presença. Obrigado por nos dar a oportunidade de conhecer a sua história, de saber como foi toda essa superação, né? E como é que você está se sentindo hoje, tá? Pode sentar, fica à vontade, a casa é sua. A gente vai fazer um bate-papo para que todo mundo possa entender do seu ponto de vista, do ponto de vista de quem realmente tem a dor, né? Como é passar por tudo isso, né? E como você relatou e nós falamos, é uma dor de cabeça que se instala, mas não é uma simples dor de cabeça, porque a gente está acostumado, né? Ah, é só uma dor de cabeça. Eu vou tomar um remedinho que vai passar. Então conta pra mim como é que começou essa história. Então, eu sempre tive dores de cabeça e nesse caso em especial eu fui trabalhar, voltei, ainda estava com dor de cabeça, eu tomei vários remédios analgésicos, dipirona, Dorflex e vários tipos de medicação. Sim. Mas nada passava. E essa dor de cabeça era onde? Era na cabeça inteira, tinha só uma parte da cabeça, como é que isso funcionava? Não, como é que era esse tipo de dor? É uma dor pulsante e incapacitante. Me incapacitava de fazer qualquer coisa, que era dor muito forte. Você conseguia ver luz, tinha fobia, tinha que ficar em quarto fechado, como é que isso acontecia em quarto no seu fechado dia a dia? E deitada, E com muita dor. E tomando medicamento. E tomando medicamento, que dava um alíviozinho, mas logo voltava de novo. Certo. Então não conseguia fazer muita coisa. Então é importante para quem está em casa sempre prestar atenção nesse fato, né? A gente vai repetir, né, exaustivamente. Dor de cabeça não é só dor de cabeça. Para todo problema existe uma causa. Pode ser uma causa muito tranquila, realmente um estresse, algo diferente, mas não, pode ser algo que esteja escondido. E tudo aquilo que a gente descobre antes é bem mais fácil de superar. Mas conta pra gente, e aí você tinha essa dor, né? Você ia para o hospital, como é que funcionava essa dinâmica da sua dor? Sempre tive muitas dores de cabeça e tomava medicação, muitas vezes passava. E aí eu ia marcar uma tomografia para fazer, eu tinha marcado. Mas algum médico pediu essa tomografia? Como é que foi? Sim. Você ficou com dor de cabeça, chegou aí ao médico, um médico específico? Ou não, você ia para o pronto-socorro e ia para casa? Como é que era isso?
Eu ia muito ao pronto-socorro com dor de cabeça, Sim. tomava medicação, voltava para casa, mas aí a dor de cabeça foi vindo várias e várias vezes até eu marcar um neurologista. Certo. E o neurologista pediu a tomografia. Certo. E eles falou alguma coisa sobre essa dor de cabeça? Assim, vamos investigar, toma medicação. Não, Tá. E aí pediu a tomografia? só pediu a tomografia. Perfeito. E aí você foi e fez a tomografia? Fiz a tomografia. E aí? Há uns bons anos antes eu tinha feito Aham. e tinha diagnosticado um cisto. Um cisto. Aonde era o cisto? Cisto coloide do terceiro ventrículo. Certo, no cérebro. No cérebro. Isso. E aí eu fui acompanhando com o tempo e o médico disse que eu não precisava fazer nada, nenhuma intervenção. Só um acompanhamento Só um do cisto. acompanhamento do Ok. cisto. Caso ele não gerasse nada, ele continuaria ali. Bom, Letícia, então conta pra gente de casa, né, que todo mundo quer saber como é que isso acontecia. Você foi no neurologista, ele pediu então, né, o exame, né, e aí tinha o cisto. E aí esse cisto começa a aumentar, como é que isso funciona? Aumenta, você sente uma pressão maior, como é que você lidou com isso? Então, o cisto era realmente só para acompanhar. Isso, E caso ele gerasse algum outro desconforto, que ele teria que fazer mais uma tomografia e evidenciar e ver o que tinha acontecido. certo. Que aí sim poderia intervir com uma cirurgia e tudo mais. Fora isso, era só acompanhar. Ok, aí um dia isso piorou. Você sentiu alguma coisa diferente? Como é que foi o dia que você viu a piora disso acontecer? Dores de cabeça que não passavam com medicação. Isso, certo. Eu E poderia tomar vários dipironas, vários e aí, Dorflex. um dia você chegou em casa, E eu comecei a passar muito mal. isso, E tive um tal de vômito de jato. vômito em jato. Que depois eu fui pesquisar e vi Isso. que é de pessoas que estavam entrando em coma. Isso, você relatou pra gente que você tinha uma tia, né? Sim, a minha tia é enfermeira, aqui em Isso. Aparecida, inclusive. Isso, E eu estava com ela nesse dia. E aí, como ela viu que eu estava tendo esse vômito de jato, imediatamente ela chamou meu pai, aham. que me levou para o hospital. Tá, e é importante a gente falar pra você, quem tá em casa, uma coisa que a gente vai sempre frisar aqui no Você Bem Melhor. Não existe saber mais ou saber menos, existe saber diferente. E uma profissão bem exercida, ela salva vidas, né? Ela acaba de relatar que a tia dela, que era enfermeira, né, pela experiência dela, viu que era um vômito em jato e que isso era uma característica de quem estava entrando em coma e ela conseguiu socorrer nesse momento. Então, assim, é uma forma também da gente estar agradecendo os profissionais da enfermagem, né, que estão sempre perto e com imensa competência para ajudar a gente a fechar diagnósticos, a socorrer e a salvar vidas, né? Bom, é isso, Letícia. E aí foram para o hospital. Sim. E no hospital ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E aí fizeram alguns exames, não sabiam ao certo o que fazer, porque eu já estava em coma, eles não sabiam o que era. Perfeito. E aí foi feita a tomografia. Então, a gente vai saber dessa tomografia depois. Então, agora, já a gente vai saber o que foi nessa tomografia, todo o caminho que a Letícia percorreu, peregrinou para poder chegar ao diagnóstico. Mas antes, eu tenho um recadinho para você. E esse é o momento do Você Bem Melhor, em que nós recebemos a sua dúvida, o que está passando pela sua cabeça, que ninguém nunca conseguiu responder. Manda pra gente, a gente vai responder para você. Nosso contato é pelo WhatsApp 12 99707 4730 com a hashtag Você Bem Melhor. E a pergunta de hoje vem da Manuela Oliveira, de Caraguatatuba, São Paulo. Toda dor de cabeça recorrente pode ser algo mais grave? Bom, Manuela, toda dor de cabeça é um sintoma de alerta, né? A dor de cabeça, ela pode vir pelo estresse, pode vir pelo dia a dia, né? Ela pode vir da coluna, como a gente sabe, né? Coluna cervical pode dar uma dor de cabeça, uma dor reflexa, mas é só uma dor de cabeça. Não é assim. A dor de cabeça, ela pode estar relacionada a cistos, a tumores, a obstruções, né, vasculares, de veias, de artérias. Então é muito importante, é sinal de alerta. Sentiu dor de cabeça, já fica de olho. Sentiu dor de cabeça recorrente, é procurar um médico, ressaltar para ele tudo que você está sentindo e juntos, né, depois do seu acolhimento, fazer exame, ver o que está acontecendo, para você não cair, né, naquele buraco da dor, da internação, né, de uns tratamentos mais profundos, de coisas que podem ser muito perigosas e que de repente já poderiam ter sido resolvidas.
É isso, pessoal. Manda pra gente pelo WhatsApp 997074730 com a hashtag Você Bem Melhor. Vai ser um prazer enorme responder as suas perguntas e tirar as suas dúvidas. Estamos de volta com Você Bem Melhor, o programa que dá voz a quem precisa ter voz, que é você de casa. Se você já passou por algum problema, uma doença, que demorou para achar o diagnóstico e mesmo assim demorou para ter a cura, conta pra gente. A gente quer saber a sua história. Compartilha com todo mundo. Vamos educar as pessoas que estão em casa para elas entenderem o que elas têm que fazer, como elas têm que se comportar e se elas se identificarem, elas também acharem a saída. Manda a sua história. A gente quer ouvir, todo mundo quer ouvir. Pode mandar pelo WhatsApp 12 99707 4730 com a hashtag Você Bem Melhor. Ou então de uma forma mais tradicional, através de uma cartinha. É só você mandar para a Caixa Postal 41, CEP 12.570-970, em Aparecida, São Paulo. Ou então pelo Instagram, @TV Aparecida, ou diretamente para mim, @dr.rodrigogurgel. E hoje nós estamos escutando a história da Letícia. A Letícia, ela começou com uma certa dor de cabeça, daquela bem inofensiva, que a gente já acha que não é nada, e de repente essa dor foi piorando, foi aumentando até o ponto que começou a dar vômito, idas sequentes ao hospital. E esses vômitos foram identificados pela tia dela, não foi isso, Letícia? Como vômitos em jato, característico de pessoas que vão entrar em coma. Ela foi para o hospital, ela tinha esse cisto cerebral e descobriram, através de uma tomografia, que... Fala pra gente, Letícia. Evidenciaram que estava com uma pressão intracraniana. Certo. E aí colocaram um dreno para drenar um líquido em excesso no cérebro. Certo, colocaram o dreno pela cabeça. Isso. Tá, perfeito. E aí, para fazer esse dreno. E aí, como é que foi depois? Aí foi a... Você sentiu uma melhora? Como é que tá? Você estava acordada com esse dreno, sentiu melhora? Como é que foi a sequência disso? Só pra gente entender. Ainda sentia muita dor. Certo. Mesmo com dreno, mesmo tirando o líquido em excesso, eu ainda sentia muita dor. Muita dor, certo. E aí depois desse dreno? Aí, com a internação, eu fui pegando várias coisas dentro do hospital. Certo. Aí peguei a meningite bacteriana. Aí você evoluiu para uma meningite bacteriana com o dreno na cabeça. Com o dreno na cabeça. E mais uma bactéria super resistente. Certo, que é o Acinetobacter que você falou pra gente, Exatamente. né? É só para as pessoas de casa entender. Ela colocou um dreno, né? O ambiente hospitalar causou uma infecção, ela teve uma meningite bacteriana e, além disso, ela teve a detecção de uma bactéria chamada Acinetobacter, que é uma bactéria do ambiente hospitalar muito resistente, muito perigosa, né? E que, de uma forma muito popular falando, ela afunda mesmo as pessoas, deixa a gente bem debilitado, né? E aí você ficou com a Acinetobacter. Como é que agiram nesse momento contigo? Eu tomei 45 dias de antibióticos. Sim. Eu fui uma das únicas que sobrevivi à Acinetobacter. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi 2023. 2023, logo depois dessa pandemia que a gente teve, né? E aí? E nesse tempo que eu fiquei em coma, eu também tive um sonho muito especial com meu avô, que já é falecido. Ele faleceu, inclusive, de Covid. Certo. E nós sempre tivemos uma ligação muito forte. Certo. De avô e filho. Tanto que eu cuidava dele quando ele fazia hemodiálise, né? Então eu cuidava dele nesse período. Tanto eu quis fazer fisioterapia também para ajudá-lo. Perfeito. E nesse sonho ele vinha falando que ia ficar tudo bem, que não era a minha hora ainda e que eu ia acordar. Então você, nesse sonho, você sabia que ia ficar tudo bem. Eu ia ficar então tudo o medo bem. Acabou. Exatamente. E aí, acordou e como é que foi? Exatamente. Porque você mandou pra gente que ainda tivemos outros desdobramentos, né? Isso da história. Sim, aí foi todo um processo de reabilitação. Isso. Tanto no hospital quanto fora. Fora, isso. Mas logo no hospital eu tive que reaprender a comer, a respirar após intubação. Reaprender a andar, ficar bem de debilitado, pé. Ficava de pé, a pressão caía. Sim, né? eu tinha hipotensão postural. Sim. Que é ficar de pé e realmente desmaiar. A voz rouca por causa da intubação. Eu quase não tinha voz, a voz era bem baixinha. Certo. E aí outras cirurgias vieram, né?
Sim, no total 5 cirurgias. Foram 5, né? Depois do acineto, você fez outra cirurgia para... Desobstruir o outro lado. Desobstruir. Então, encontraram nesse meio do caminho uma obstruçãozinha ali no cérebro, né? Então, teve que fazer uma obstrução de vaso vascular. Isso. Você fez essa desobstrução, então. Sim. Essa foi a 3ª cirurgia? Isso, aí obstruiu o outro lado. Obstruiu o outro lado. Aí foi a 4ª cirurgia. 4ª cirurgia. Então foram 4 cirurgias, uma infecção, uma meningite, uma infecção por Acinetobacter e uma sepse. Exatamente. Infecção pelo corpo inteiro. Exatamente. Né? Então, assim, só pra gente de casa, para você de casa imaginar, né, o que aconteceu. Apenas um acompanhamento de uma dor de cabeça que às vezes, né, é necessário a gente se posicionar também, né, quando a gente busca a ajuda de um profissional. Não significa a gente estar botando a nossa vida nas mãos dele com confiança, mas não significa também que a gente não tenha que se posicionar. A gente tem que cobrar a cobrança de uma tomografia onde encontra-se um problema, né? E olha o tanto de coisa que passou a acontecer, tá? Até o ponto de chegar ao coma, risco de vida, mas que ficou calminho ali quando sonhou com o avô. Não é isso? Sim. Então, isso tudo vai ser esclarecido. Nós vamos já revelar o diagnóstico da Letícia, mas antes nós vamos receber o especialista, neurologista, Dr. Messias Eduardo, tá? Dr. Messias, prazer receber o senhor. Obrigado, Rodrigo. Tá? Muito obrigado. Dr. Messias é neurologista, não é isso? Pode falar pra gente a sua área de atuação, como é que você está atuando hoje? Eu sou neurocirurgião, atuo em São Paulo, né? E trabalho com neurocirurgia geral e atuo também com a neurocirurgia funcional. Maravilha. Doutor Messias, é um prazer receber você aqui, trazer para a gente a elucidação de um caso, né? De um caso bem difícil, bem complicado. Pode sentar, fica à vontade, a casa é sua, o momento é seu, tá? Já nós vamos revelar o diagnóstico da Letícia, tá? Mas antes, eu tenho um recadinho para você. Estamos aqui com o nosso quadro Plantão Saúde, o quadro que você manda suas perguntas, manda suas dúvidas, manda seus questionamentos e nós vamos responder. Manda pra gente, se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp através do 12 9 9707 4730. Vai ser um prazer enorme responder as suas perguntas. E já temos pergunta aqui no nosso plasma. Yasmin Vitória, de Serra Negra, Minas Gerais. Doutor Rodrigo, o que fazer quando sentimos enxaqueca? É perigoso nos automedicarmos nessa situação? Vamos lá, Yasmin. Na verdade, sentir a enxaqueca, né? Enxaqueca é um diagnóstico. O ideal você sabe que você tem o que a gente chama de cefaleia, que é a dor de cabeça, né? Sentiu, pode ser uma dor de cabeça normal, de algo que você passou durante o dia, pode ser do estresse, pode ser coluna, mas também pode ser outras coisas. Se a dor for muito intensa, procurar ajuda médica imediatamente, não fique em casa esperando a dor piorar. Agora, se ela passou e ela começa a voltar com muita frequência, o ideal é procurar ajuda médica para fechar esse diagnóstico. Tomar a medicação certa, da forma correta, né, e com o diagnóstico de enxaqueca ou não fechado. Agora, tomar medicamento por conta própria nunca é recomendado, porque a sua dor de cabeça, a enxaqueca, pode não ser causada pelas causas mais comuns. Ela pode ter uma outra causa. Então, o importante é investigar para fazer a coisa certa. Tomar uma medicação sem saber se ela é o ideal para aquele diagnóstico, você pode estar enxugando gelo, não sentir nenhuma melhora e ainda pode estar prejudicando outra parte do seu organismo. Tá respondido? Você aí de casa, manda a sua perguntinha para a gente. Temos mais uma pergunta. É importante fazermos check-up médico para analisarmos nossa saúde de quanto em quanto tempo? Então, Tiago, eu tenho alguns pacientes que falam para mim assim, eu não vou fazer check-up não porque quem procura acha, se eu fizer eu vou achar alguma coisa. Mas é sempre importante a gente ver como é que está a nossa saúde. Por fora pode estar maravilhoso, mas por dentro já pode estar começando a acontecer alguma coisa e você pegar no início um problema que lá na frente pode te causar um transtorno enorme. Tiago, uma vez por ano, pelo menos, a gente recomenda esse check-up.
né? Exame de sangue, raio-x. Se você tiver alguma dorzinha específica, conversa com o médico que a gente chama de médico assistente. É aquele que te acompanha, que te dá assistência, tá? Conversa com ele, pergunta a ele sobre outros exames para tirar essas suas sensações, essa sua dor e descobrir se ela é ocasional ou se tem algum fundamento. Então, assim, pelo menos uma vezinha por ano, dá uma chegadinha no seu médico, naquele que já conhece o seu histórico e pede para ele um check-up, tá certo? É isso, gente. Estamos aqui aguardando a sua pergunta, o seu questionamento. Estamos de volta com Você Bem Melhor, programa que dá voz a você de casa para contar a sua história pra gente e a gente conhecer o que são verdadeiras histórias de superação. Mas antes eu quero dar um recadinho para você. Para você que ainda não conhece a família dos Devotos, eu te faço um convite muito especial. Imagine fazer parte de algo maior, de uma missão que transforma vidas, que acolhe corações e espalha fé por todo o Brasil. Essa é a missão do Santuário Nacional de Aparecida e você pode fazer parte dela agora mesmo. É só se tornar membro da família dos Devotos. Você se une a milhares de pessoas que acreditam que a força da solidariedade e do amor ao próximo, quando juntos, tem como manter uma vida melhor, uma obra que evangeliza, que cuida quem mais precisa e que leva esperança a quem está sem rumo. É mais do que uma contribuição, é um gesto de fé. E para participar é muito simples. Ligue agora para 0300 210 1210 ou acesse pelo site a12.com/família de devotos. Participe da nossa família e passe a colaborar com o Santuário nessa linda missão que acolhe, que transforma e que evangeliza. Bom, e nós estamos falando hoje da história da Letícia. Uma história que começou com uma pequena dor de cabeça, que evoluiu com vômito, com mal-estar, que foi parar no hospital, que teve que fazer uma cirurgia, que tinha um cisto cerebral, que teve sepse, né, que é a infecção no corpo inteiro, teve meningite, pegou uma bactéria muito resistente, enfim, uma história realmente de superação. E nós convidamos hoje aqui, né, o nosso médico, Dr. Messias, né, neurologista, né? Então, doutor, qual é o diagnóstico dela? Vamos revelar então, Rodrigo? Vamos lá. É um assunto que foi bastante interessante, né, quando eu conheci, entrei em contato com a Letícia. Isso traz bastante à tona para a gente como que, às vezes, um sintoma que é tão comum, né, uma causa comum de procura na emergência médica, que é a cefaleia, ela pode estar associada a situações mais complexas que poderiam ser evitadas, às vezes com uma solicitação de um exame complementar, como a tomografia, e nesse caso aqui a gente acaba revelando o diagnóstico da Letícia. É a hidrocefalia, né? O diagnóstico da Letícia, gente, dessa pressão toda, é a hidrocefalia. Então você explica pra gente o que é a hidrocefalia, como é que ela surge, quais são as causas, como é que isso acontece? Na realidade, Rodrigo, a hidrocefalia ela é uma consequência, né? No caso da Letícia, foi por um achado de uma lesão, essa lesão que é uma lesão benigna, né? Foi um cisto coloide, e a hidrocefalia nada mais representa do que o acúmulo do líquido cerebral, né? Então, de forma mais informal, o acúmulo de líquido cerebral, o líquor, né? Isso leva um aumento na pressão do crânio, da pressão intracraniana, e, consequentemente, alguns sintomas, como, por exemplo, a dor de cabeça, né? Essa dor de cabeça ocasionada pelo aumento da pressão, náuseas e vômitos, né? Alterações visuais. Então, tudo isso pode estar atrelado. A hipertensão intracraniana, ela começa geralmente com uma dor de cabeça progressiva. Foi o caso da Letícia. E a Letícia chegou a comentar que ela fez 8 punções de líquor, né? Para quem não sabe, a punção do líquor é a famosa tirar líquido da espinha, né? Que o pessoal falou antigamente, né? Tirar o líquido para diminuir essa pressão, não é mesmo? E aí ela colocou um dreno, né? E depois ela falou que ela teve uma obstrução, não é isso, Letícia? Sim. Essa obstrução, ela contribui com essa hidrocefalia? Na realidade, esses dispositivos, né, que são utilizados, no primeiro momento, a Letícia ela teve que ser submetida a um procedimento que era de urgência, um procedimento que é a derivação ventricular externa. Então, vamos tentar descomplicar a derivação ventricular externa. Nada mais é do que um dreno, que ele é colocado dentro do cérebro, com um dispositivo que está externo, que está fora. Sim, a gente tem a imagem, pode explicar na imagem. Esse dispositivo, ele
ele tem como finalidade, tá? Aí no caso é uma derivação ventrículo-peritoneal, já é um tratamento definitivo. Certo. Mas a primeira cirurgia dela é um dispositivo, né, com uma derivação para o meio externo, ou seja, você tem uma bolsa coletora, então você retira aquele excesso de líquido cerebral, Perfeito. consequentemente reduzindo a pressão intracraniana, né, e controlando os sintomas. Essa é uma primeira medida para tirar o paciente do quadro da urgência, que ela tinha um risco de morte naquele momento. Né? Em um segundo momento, para o tratamento definitivo, a gente tem a possibilidade de fazer essa derivação, só que agora interna. Você deriva do cérebro para o abdômen, por exemplo, e aquele líquido em excesso, ele vai para a cavidade abdominal e ele vai ser reabsorvido. Então, tira daqui e vai pro abdômen, Pro abdômen. Dentro desse dispositivo. Exatamente, dentro do dispositivo que você expôs aqui pra gente, né? Ok, perfeito. E acontece que esses dispositivos, eles podem obstruir, seja porque o líquido desse dispositivo, o líquido cerebral, ele tem um excesso de proteínas, por exemplo, isso pode gerar uma obstrução, né? Outra complicação são as infecções, são bastante comuns, né? E no caso, ela estava sendo submetida a um procedimento cirúrgico, ela foi submetida a uma internação hospitalar em ambiente de UTI, isso tudo facilitou para que ela tivesse essa bactéria mais resistente. Foi bem complicado, então. Bem complicado. Foi complicado, e aí depois disso tudo, né, fazer a cirurgia, muito delicado, né? E tudo isso, né, quando a gente vai analisar a história, em muitas situações, a gente chama atenção para os sinais de gravidade da cefaleia, da dor de cabeça. Quais são os sinais que me chamam a atenção e eu tenho que necessariamente fazer um exame complementar? Porque pode ser que seja uma coisa mais complexa do que uma simples dor de cabeça, como uma enxaqueca, uma cefaleia de tensão nervosa, né? Então, quando o paciente apresenta uma dor de cabeça que não melhora com analgésicos comuns, né? Quando o paciente ele tem uma dor de cabeça que ela é progressiva, contínua, né? Olha, minha dor de cabeça hoje está maior do que foi ontem. Chega no dia seguinte, essa dor de cabeça está maior ainda, né? Quando você tem associação de alguns outros sinais e sintomas, dor de cabeça com visão turva, embaçada, né? É uma outra situação. Os vômitos, né? Náuseas e vômitos, aquele vômito em jato, que é o vômito em jato? É aquele vômito que ele não é precedido por náusea, o paciente simplesmente ele vomita, né? Então, tudo isso, esses sinais de alerta, eles falam a favor de que a gente tem que fazer um exame complementar, né? Para descartar causas mais complexas. E aí, Letícia, como é que você... Hoje esse dispositivo tá aí, quietinho, né? Quietinho. Como é que ficou essa dor de cabeça, essa Então, cefaleia, né? Normalmente eu tenho dores de cabeça como qualquer pessoa, né? Isso. Com falta de sono ali, aí desencarrega uma dor de cabeça. Mas nada anormal. Sim. Vou sempre ao neuro, ele tá sempre me acompanhando. Que é muito importante. E a válvula, ela é regulada por imã. Então é super tranquilo. Se precisar regular, ele coloca o imã aqui e regula por imã. A gente tem uma imagenzinha do pós-operatório dela, a gente vê, né, que o dispositivo só identifica para mim. O dispositivo ele fica dentro. Isso, exatamente. Né? Esse pontinho branco, só dá uma pontinho branco, né? Dentro daquela cavidade preta, escurinha, aquilo ali é a ponta do catéter. Sim. E esse catéter, exatamente, esse é o ponto. Esse catéter é que vai estar drenando o líquor, né, que é exatamente essa coloração mais escura. Perfeito. E a gente consegue visualizar até a válvula aqui, tá? E vai derivar o líquor para a cavidade abdominal. Perfeito. Essa é a derivação ventrículo-peritoneal, ou seja, derivação cérebro-barriga. Barriga, né? É uma coisa espetacular, né? Para você ver como a medicina evoluiu ao ponto dela conseguir colocar algo no seu cérebro, jogar para dentro da sua barriga, que veio, como você falou, né, por uma simples dor de cabeça. Às vezes é importante, aí eu como médico me coloco, a Letícia como paciente, você como médico especialista, é importante a gente estar ouvindo o paciente. O paciente às vezes fala assim pra gente, não tô melhor, né? É claro que a gente tem inúmeros tipos de paciente, as pessoas são assim, né? Ela vai falar pra você, não tô melhor. E às vezes ela está melhor, mas ela não está dizendo que está melhor, mas cabe a nós identificarmos qual é o perfil do paciente e dar ouvido ao paciente, sim, né? Não é uma simples dor de cabeça. Aí quando você vê que o paciente não está melhor, por mais que às vezes você ache que aquele exame seja um exame mais profundo, mais rebuscado, até mais caro, né? Não deixar de fazer, não, eu vou pedir um exame mais simples. Não, peça o exame que você vai conseguir realmente identificar o problema para ter uma resolução. Em teoria, né, no caso da Letícia,
ela tinha uma lesão benigna, tá? O cisto coloide é uma lesão benigna, pequena, no caso, caprichosamente, apesar de ter 11 milímetros, né, um pouco maior que 1 centímetro, ele estava em uma localização que ele conseguiu obstruir toda a circulação do líquido cerebral. Então, às vezes, uma lesão benigna, ela pode ter um comportamento maligno. Né? Nesse caso, trouxe sérios prejuízos para a Letícia. Então, o diagnóstico precoce, ele é muito importante, né? Até para o acompanhamento da lesão. Sim. É que são coisas que a gente fala assim, é benigno, mas como você falou, né? Eu falo sempre para os meus pacientes assim, você só descobre a importância do dedo mindinho do pé o dia que você dá uma topada nele, né? Que você vai descobrir a importância dele, como ele dói. É mais ou menos isso, né? É algo pequeno, você fala, não é só um dedo, mas ele tem a sua importância, né? Bom, então, temos o diagnóstico, temos a palavra de um especialista que foi brilhante, né, em passar para cada um de nós o que aconteceu realmente com a Letícia, a palavra da Letícia. E agora eu vou dar um recadinho para você. E hoje no Você Bem Melhor, nós estamos falando sobre hidrocefalia. E é comum nós recebermos muitas perguntas, né, dos nossos telespectadores, e nós vamos comentar algumas coisas, responder algumas perguntas e falar um pouco mais sobre o assunto. A primeira pergunta que nós recebemos foi essa aqui, da Mariana Gomes, de Barbacena, Minas Gerais. Doutor Rodrigo, a hidrocefalia é uma doença fatal? Como nós tivemos aqui a brilhante presença, né, do Dr. Messias, eu vou passar para ele a responsabilidade de tirar a sua dúvida, Mariana. Rodrigo, vamos desmistificar um pouco a hidrocefalia? A hidrocefalia, ela pode ser fatal, mas na maioria das vezes, quando identificada de maneira precoce, ela tem tratamento e é resolutiva, né? Em situações onde a gente não consegue fazer esse diagnóstico de imediato, né, aí ela realmente pode ser fatal. Felizmente, na maioria das vezes, a gente consegue fazer esse diagnóstico e intervir antes. Isso. Pessoal, é isso. Está respondido. Queremos mais perguntas, queremos responder mais, queremos saber a sua dúvida. É só falar com a gente pelo WhatsApp 12 99707 4730 com a hashtag Você Bem Melhor. Manda pra gente que a gente está doido para responder, tirar suas dúvidas e falar um pouco mais sobre todos os temas que serão abordados aqui. E voltamos com o Você Bem Melhor, dando voz a quem precisa, escutando histórias de verdade, com superações reais. E hoje com a história da Letícia, que nós já revelamos que ela tinha uma hidrocefalia, né? E o Dr. Messias, tão brilhantemente, nosso convidado, neurologista, falou, explicou como ela acontece. Letícia, para todos aqueles que compartilham a história, que dividem as suas experiências com a gente, que vem aqui, que mostra o rosto, né, que faz questão disso. A gente tem uma lembrança do nosso programa, tá? É para você, a partir de hoje, escrever uma nova história, né? Ter fotos, lembranças, e você coloca em cada página uma nova vida, um novo momento, uma nova superação, tá? É isso que nós queremos de você. E muito obrigado. É inenarrável o prazer de estar aqui escutando uma história como a sua. É uma pessoa que sobreviveu e viveu e superou, né? E aí, só para a gente finalizar, eu queria saber assim da questão do pós. Como é que a gente segue com essas pessoas no pós-operatório? A pessoa ela fica 100%, 90%. O que pode acontecer dentro daquilo que a gente encontra como normalidade? Rodrigo, primeiramente, a gente sempre tem que entender o ser humano como único e cada um tem um tipo de recuperação e acaba que algumas pessoas vão ter uma dificuldade maior em um ponto ou em outro. Mas, em linhas gerais, né, ela passou por muitas dificuldades. Por exemplo, a intubação, né, por um período prolongado, vai fazer com que ela tenha dificuldades, por exemplo, na fala, né, na fala, na deglutição. E aí a importância de um tratamento de reabilitação multidisciplinar, né? A fono vai ajudar, né? Fonoaudiólogo é o profissional habilitado para estar acompanhando e sanar esse tipo de problema, né? A parte motora pode estar comprometida em algumas situações pela própria infecção, a própria meningite ela pode causar um dano motor.
E daí a importância do profissional da fisioterapia para essa reabilitação, o educador físico. Em alguns momentos esse paciente ele vai perder algumas habilidades e aí a terapia ocupacional também ajuda esse paciente a estar se reabilitando. Sim. E o mais importante, né, saber que cada paciente ele é único e ele tem o seu tempo de reabilitação, né? A gente não pode padronizar esse tempo, mas dar importância devida para cada um desses profissionais. Entender a importância de cada um dos profissionais, né? Exato. Ninguém anda sozinho, né? É importante cada um saber o seu papel para a gente se complementar e fazer uma coisa bonita. E não o que a gente vê hoje em dia. Infelizmente, um profissional querendo entrar no ramo do outro, fazer o que o outro faz, achando que isso vai agregar valor. O valor é fazer o que a gente faz bem feito. É um time, né? Exatamente. E tanto a gente respeita essas individualidades, porque considero o caso da Letícia, quando eu me deparei com o caso, eu realmente só pensei em uma palavra, assim, né, o trabalho multidisciplinar foi muito importante, mas também para mim, você é um milagre. Estar aqui... Letícia, você, como é que você está se sentindo hoje, depois disso tudo? Eu realmente vivo a vida como se tudo fosse um milagre. É isso aí. Para mim é isso. Aconteceu para você. Eu estar aqui hoje já é um milagre muito grande. Verdade. Parabéns pela superação. Muito obrigada. Obrigado, tá? Rapidinho, só para a gente terminar, doutor Messias, seus locais de atendimento. Como é que faz para a gente entrar em contato, para a gente ter esse atendimento brilhante? Eu vou passar aqui o contato das minhas mídias sociais, tá? Uhum. Se você quiser me achar no Instagram, é Dr. Messias Neuro, tá? Então, Instagram Dr. Messias Neuro. Também tem meu site, né? www.drmessiasneuro.com.br. E parabéns pelo programa. Obrigado. Né? Excelente, Agradeço. excepcional. Uma visão diferente aqui para o público, né? Obrigado. E trazendo quem mais pode trazer para a gente essas experiências que agregam para quem está assistindo, porque é importante o telespectador, às vezes, se identificar com uma história dessa sim. E de repente... Eu posso ser ele, né? Exato. E aí eu não vou precisar passar por isso tudo, né? E que bom que Deus cria exemplos pra gente de que dá para sair, dá para superar e que dá para curar, né? Com certeza. E para você de casa, hoje a gente encerra o nosso primeiro programa da primeira temporada do Você Bem Melhor. Manda a sua história pra gente, eu quero ouvir a sua história, eu quero saber o que você tem para contar, eu quero que você sente aqui, a cadeira agora vai ficar vazia, né, da Letícia, eu quero que você venha aqui contar a sua história, o quanto você superou. A gente quer te ouvir. Fala com a gente pelo WhatsApp 12 99707 4730 com a hashtag Você Bem Melhor. Ou então pela cartinha através da caixa postal 41 CEP 12.570-970 em Aparecida, São Paulo, ou pelo Instagram @TV Aparecida, ou diretamente comigo pelo @dr.rodrigogurgel. Semana que vem a gente tem uma nova história, uma nova superação, um novo exemplo. E se você está passando por esse momento, eu espero você aqui. Tá? Até semana que vem. Muito obrigado pela presença e tchau.